agora o Pode Prazer, o podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta biotantra especializada em saúde da mulher. E eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra, terapeuta e doula. Bom, e como sempre, trouxemos mais um tema polêmico, porque nós adoramos um tabu, né? Uma polêmica. Adoro! Então, vamos falar hoje sobre pornografia. Afinal, pode ou não pode? Meu Deus! Pode? Gente, pode? Não pode? Ai, deu tilt aqui, hein? Será que a pornografia te ajuda a ter uma sexualidade boa de verdade, com aquilo que você tem potência para sentir? Ou será que a pornografia te reduz a um cenário clichê de teatro barato? Teatro barato? Cinema barato? Novela barata? Tudo isso para dizer o que não é real e bem mal feito. Bom, para introduzir aí nosso tema, para penetrar nosso tema nesse podcast... Ui! Ai, que delícia! Você falando sobre pode, não pode, né? E a gente trazendo essa questão, eu percebo que nós ficamos num campo minado, né? Onde, de um lado, o conservadorismo traz toda uma ideia de, olha, isso é proibido, né? Eu lembro que eu cresci vendo revistas escondidas no baú, né? A tal... como que era mesmo? A Playboy. A Playboy, a Sexy. Z Magazine. Z Magazine, exato. E de outro lado, né? Também tem a questão que é muito importante falar, que é a questão social e política mesmo. Os problemas de objetificação. Não vou falar só de mulheres, porque eu acredito que os homens ali também são objetificados, então a gente precisa ter um olhar para os dois gêneros, né? Objetificação e sexualização do ser humano, né? De maneira superficial, né? A sexualidade superficial. Então, a gente fica no meio desse campo minado, onde, por um lado, realmente é importante a gente ter uma discussão social e política sobre os problemas da pornografia, mas, ao mesmo tempo, assim como a prostituição, assim como as drogas, criticar não faz com que isso não aconteça. Então, se há uma venda, existe um público. Então, a gente fez questão de trazer esse assunto hoje para cá, para ir além do tabu e a gente poder falar sobre isso abertamente, refletir, pensar sobre isso. Não impor uma verdade, mas pensar sobre isso, né? E aí, Dani, vamos começar aí já colocando a mão no formigueiro, né? Como a pornografia vem afetando a sexualidade humana? Ufa, que delícia a sua pergunta. Porque a gente pode realmente auxiliar as reflexões, certo? Porque quando a gente só fica nessa militância, tipo, ai, pode, ai, não pode, ai, né? É mais ou menos assim, lutar com o mesmo veneno, e eu não vejo isso de uma forma sábia. Então, as consequências da pornografia. Isso eu vejo muito em consultório mesmo, nas sessões clínicas, onde a galera diz, poxa, mas eu não consigo ficar sem assistir um pornô. O que é esse eu não consigo? Eu não consigo ter uma relação com meu parceiro, com a minha parceira, sem ver o pornô. Eu não consigo ter prazer sem ver o pornô. Eu tenho que me masturbar, feminino ou masculino, indiferente, se não for pornô. Então, virou uma dependência para o prazer próprio, o pornô. E aí, tudo aquilo que causa dependência, eu não vejo como saudável, como sadio. Porque a sua sexualidade e o seu prazer pode existir sem dependências, sem codependências, né? Então, já aí a gente vê uma das questões que leva à falência, né, da pornografia. Outros casos caramba, eu vejo as meninas ali no pornô gozarem tão rápido. Por que eu não consigo fazer as mulheres gozarem tão rápido?
Será que o meu pau é pequeno? Será que eu não sei transar? Será que... Então, já começa a surgir inúmeras inseguranças, por exemplo, do que eu digo agora, do masculino que fala, caramba, eu não sei fazer elas gozar. Pô, a mulher do filme pornô ejacula, a minha não. Por quê? O squirt, né? A ejaculação feminina, enfim, o nome que queira dar. Fique à vontade para trocar e aquilo que você acredita. Mas esse fenômeno feminino, minha mulher não faz. Ela tem problema, eu tenho problema. Então, assim, puxa, tudo aquilo que acontece no pornô é real e é aquilo que tem que acontecer? Não, somos humanos. Então, peraí, outra história que vai levando. Será que isso realmente é 100% sadio, né? Outra situação também que vem em consultório é as mulheres dizendo, ai, mas e agora? Eu tenho que ficar imaginando, eu tenho que ficar me vestindo de enfermeira, eu tenho que ficar colocando ele para ser um entregador de pizza? Será que eu tenho que cumprir o mesmo roteiro para chegar àquele prazer tão rápido que eles chegam? Então, peraí, de novo, tá ditando regras. Eu não vejo como uma questão de educação sexual, mas de uma imposição de como as coisas têm que funcionar e todo mundo continua acreditando nisso, né? Então, é nesse momento que a gente começa a refletir, será que isso é realmente sadio? E aí, mais uma vez, vai ficar chata aqui mesmo, a chata da educação sexual. Mas para dizer o quanto isso é problemático, isso se torna problemático, porque acaba sendo a única referência, né, de educação sexual. Então, por mais que estejamos em pleno século XXI, com carnaval, com corpos expostos, com uma música que já está numa pegada mais apimentada, né, tem seus prós e contras, mas já estamos com a sexualidade, teoricamente, mais aberta, né? Ninguém apanha por falar a palavra sexo dentro de casa, ou falar que, né, mulheres se separam, enfim. Então, a gente... com tudo isso, ainda pecamos no sentido de educação sexual. Então, os meninos vão para a sua vida sexual com essa referência. Meninos e meninas, mas principalmente meninos, né? Com essa referência de que, olha, é assim, a fórmula é essa e bora lá repetir. Então, aí que o roteiro, né, a performance, acabam colocando essa sexualidade de uma maneira limitada dentro da caixinha, né? Sim, e você falando sobre a performance me fez lembrar também, não só isso, né? É que a performance me levou a esse pensamento. Puxa, eu, mulher, tenho que ter a vagina perfeita como as atrizes pornô têm. Então, eu tenho que fazer plástica, né? Eu tenho que comprar maquiagem genital, eu tenho que começar a deixar o meu genital perfeito como o das atrizes, para que seja aceito, amado e desejado. E no lado do masculino, eu tenho que ter um pênis gigante, farto, se não for de tantos centímetros, se não for de tal diâmetro, se não for na cor tal, branquinho, rosadinho, nananã. Não tá bom também, né? Então, peraí, isso tá influenciando até no seu corpo, na negação do seu corpo. E você começa com isso a construir problemas com a tua sexualidade, com o teu orgasmo, com o teu genital. O corpo começando a ser excluído e negado, problemas de saúde vão acontecer, é inevitável. Então, aquilo que parece, né, inofensivo, acaba sendo implantado ali como uma sementinha ruim, né, no inconsciente e reverberando de muitas formas. E quando a gente falou, quando eu falei no começo sobre uma questão política e social, né, as condições aos quais esses atores são expostos. Ah, mas tem gente que gosta. Ok, né? A gente não tá aqui para julgar a escolha de ninguém, mas não quer dizer que aquele corpo não recebe um impacto. A gente vem falando, né? Nós falamos no outro episódio sobre o corpo como um templo, não no sentido agora de falar, isso é profano, mas
como é um corpo que é exposto, não é orgânico, né? Essa coisa de sustentar a penetração por horas. Então, quantas histórias nós já ouvimos e podemos ler agora, entrando na internet, sobre atores pornôs que, jovens, né? Tem que usar Viagra, tem que usar uma série de artifícios, as mulheres ali sendo violadas. Isso a gente está falando do básico, sem falar de nichos, né? Extremamente violentos dentro da pornografia, onde as jovens, né, são expostas e não duram ali nem 6 meses porque o corpo não aguenta, né? Existem documentários no Netflix que vocês podem assistir para entender um pouquinho da fala dessas mulheres e homens, né, que passam pela profissão. O dinheiro não rende, entra achando, né, seja com a prostituição ou seja na pornografia, que, nossa, vou me tornar um ator pornô, porque eu adoro sexo, então vamos lá, eu gosto, vou ganhar dinheiro com isso, mas o dinheiro não rende, né? Infelizmente, acaba se tornando cada vez mais degradante, né? Então, essa é a parte política e social que a gente vê que afeta uma parcela da sociedade e reverbera em quem consome também, porque a gente está colaborando com esse tipo de coisa, né? Complicado, né? Tenso, muito tenso. E você também falou aí de sustentação, né, de transar por horas e dos rapazes que tomam. Vocês sabiam que já tem jovens, adolescentes, tomando Viagra? E tendo infarto, tendo várias dificuldades. E assim, no auge em que os hormônios estão a 1000 por hora, não faz o menor sentido isso, mas eles vão ficando inseguros cada vez mais com essa implantação de tem que dar mais de uma, tem que ficar ali por horas, tem que ser grande, tem que estar ereto, tem que isso, tem que aquilo. E aí, daqui a pouco, eles vão desacreditando na potência do corpo e colocando química para dentro sem a menor necessidade. Então, gente, vamos refletir. E aí, cuidado também para a gente não entrar naquela história assim, 2 carolas lá crucificando pornô. Não. Exato. Mas observa os efeitos por detrás da cortina. Que tem vários. Ai, mas nenhum ator, nenhuma atriz falou que tem que funcionar igual o que tá no filme. É implícita a coisa. Então, assim, é a única forma que as pessoas, às vezes, vão acessando para poder ter acesso a ver como faz. Porque a mãe não transou na tua frente para você saber como é que transa. Teu pai também não. Né? E aí a gente vai para a sexualidade sem saber como que isso acontece, sem ter visto como isso acontece. Às vezes, eu, pelo menos, assim, li algumas linhas de uma enciclopédia arcaica, naquela época era enciclopédia que existia. Algumas linhas do que acontece, como era, mas ninguém falava que tinha que lubrificar, que tinha que penetrar, só falava da ejaculação lá dentro, o que aconteceria, só falava o que, né? Coisas que, tipo assim, ninguém me falou como que era, se tinha que beijar antes, não tinha que beijar, se o meu corpo tinha tesão antes ou depois ou durante. Então, aí o que acontece? É natural que a gente vá buscar referências, mas as referências que existem estão longe de algo educativo. E sim vão traçando um paralelo daquilo que vai, abre as pernas, vai, fica ereto, vai, come logo, vai, dá logo e alcancem a potência máxima do prazer com esse negócio tão mecânico e rápido. E o seu corpo tem potência para horas, dias, é uma coisa assim incrível. Só que tem todo um despertar disso para acontecer. Não vai ser no filme pornô que você vai aprender. E olha que tem pornô de tantra a rodo por aí, mostrando algo de novo, mecânico e rápido. Exato. Que não condiz com a realidade de te preparar para alcançar a potência que você pode alcançar com Tantra.
Aí chega na questão dos manuais, né? Apimente sua relação. E no fim, depois não tem nem corpo para sustentar uma relação, um Kama Sutra da vida, né? E é interessante você falando sobre as enciclopédias, porque naquele tempo, e até hoje, né? Tem muitos livros didáticos sobre anatomia que não detalham a anatomia feminina, as glândulas, o próprio clítoris desapareceu em algumas literaturas e, tipo, é um fantasma ali. E aí depois a gente critica os homens, não sabe onde tá, mas, gente, a própria literatura esconde isso, né? De que o corpo feminino, por exemplo, tem muito mais coisas ali a ser experimentado, vivenciado. Então, é preciso sair da caixa, sim, né? Buscar referência, sim. Então, aí que eu acho que, de alguma forma, não é totalmente ruim, porque alguém precisa falar sobre isso. Olha só o perigo, né? Porque, e se não existisse a pornografia, quem que ia estar falando sobre sexualidade? Aí fica a pergunta, né? Aí, no podcast anterior que nós falamos sobre sagrado versus profano, acabei me lembrando e passou sobre... em algumas culturas, a existência das prostitutas sagradas, né? Que eram as mulheres conectadas com uma crença em alguma divindade, eu não vou especificar aqui quais são, mas em alguma divindade que eram divindades conectadas à fertilidade e sexualidade, e elas eram as responsáveis por fazer as iniciações sexuais nos homens, né? Ali da cidade, ou que passavam pela cidade. Então, eu fiquei pensando, poxa, alguém precisa falar, né? Alguém precisa ensinar. E aí, quando a gente se dispõe como profissional, terapeuta sexual, nós somos apedrejados, né? Fala nas redes sociais, que é isso? Por que ela fala disso? A terapeuta da família ali, porque aquela ali fala de sexo, gosta de sexo. Mas a gente precisa urgentemente falar disso. Porque já que a prostituição foi marginalizada, não existe nada mais de sagrado. Se alguém falar, eu sou prostituta sagrada, você desconfie. Porque isso pertence a um tempo, a uma época, a uma intenção, né? Tem um livro que fala sobre isso de maneira histórica. Mas hoje foi tudo marginalizado, né? Essas mulheres não são mais vistas com aquela dignidade que eram vistas antes. Ai, mesmo assim, você falando disso, eu li esse livro, eu acho lindo. Mas às vezes assim, me dá uma dorzinha no coração, dizendo assim, e eu? Né? E eu, assim, é um grito do feminino, né? Porque, puxa, tinha esse ritual para os homens. E nós, mulheres, nunca teve ritual nenhum, criatura. E aí o triste a virgem era colocada ali também, né? Então, vamos dizer que uma parcela... As mais velhas ensinavam, mas também as virgens eram colocadas ali para serem iniciadas, para depois serem prometidas a algum casamento. Então, delicado, por isso que eu falei, é um assunto polêmico, precisa ler de mente muito aberta e entender que, por um lado, é belíssimo, porque elas introduziam, né, em várias culturas chinesas, a gente consegue, tem as geishas, né, no Tantra também tiveram mulheres, então em várias culturas, os gregos, romanos, então tiveram esse papel do feminino iniciador, né, é bonito, porém, até que ponto isso era uma escolha, até que ponto isso era honrado, até que ponto isso era saudável, aí a gente não sabe dizer, né? Mas é isso mesmo. Quem inicia o feminino? Né? De novo, precisamos de educação sexual. Abram as mentes, abram os olhares, né? Precisamos aprender mais sobre isso. E sabe, agora sim, veio aqui de novo, né? É legal até uma iniciativa que surgiu no mercado há pouco tempo, eu vou dizer, né? Não faz muito tempo. O pornô feminista. Que pelo menos nessa linha, nesse roteiro, há uma história de explorar o corpo, né? Nossa, mas espera aí, eu posso olhar, eu posso beijar, eu posso acariciar,
eu posso ter um despertar de prazeres, né? Que não se reduz ao que eu chamo de batistaca, né? E ele acontece de uma forma muito bonita, trazendo a homoafetividade, o poliamor, no contexto que eu chamaria de um contexto real, não fictício, ou pejorativo, ou condenativo, mas ele surge como um canal de iniciação educativa diferente desse pornô convencional. Uma estética diferente, Total. uma iluminação diferente. Então, é interessante, uma das autoras principais ali, quando a gente joga na internet, é Erika Lust, perdoe-me a tradução, né, a pronúncia, se não for essa, mas enfim, ela tem alguns documentários, tem no Netflix também ela falando sobre isso, né, em documentários sobre o prazer feminino, da importância disso. Aí todo mundo fala, é porque a mulher precisa de um roteiro. Não é porque a mulher precisa de um roteiro, é porque a vida, né, sexual, quando a gente traz, o tantra não é, por exemplo, para transar devagarzinho. É porque entende-se que existe uma função, até você pode falar um pouco melhor sobre isso pra gente, né? Sobre essa questão fisiológica mesmo, de subida de prazer, de sustentação de prazer. Então não é um miojo. Mesmo que para algumas pessoas falam, não, eu adoro transar e tal, mas às vezes já teve sim uma preliminar, né? De olha, vi aquela pessoa, eu gosto daquela pessoa, eu admiro aquela pessoa, ela me manda mensagens de afeto ou de sedução, ela me conquista. Então, a hora que chega, se vê, pega fogo e vai. Mas e se nada disso acontece? Será que é no filme? Que já chega no bate-estaca direto? Sim, só aí, né? E aí, assim, infelizmente eu vou falar isso mesmo, assim, as mulheres são as maiores responsáveis pela falta de orgasmo. Porque elas mentem. Elas falam que pode entrar aí de qualquer jeito, ir rapidinho, e que ela já gozou e tá tudo feliz. Não que não exista isso, a gente também pode, às vezes, ter orgasmos rápidos, enfim, com essa relação assim, mas todo dia, toda hora, toda vez, isso não é real. Né? Para todo mundo tem que ser assim. Então, quando eu digo esse englobar, todo mundo tem que ser assim, vai funcionar assim, isso não é real, né? Então, essa questão do orgasmo feminino, assim, é muito dessa responsabilidade que a gente tem que reproduzir o que os filmes pornôs dizem para que seja perfeito. E o que você falou é exatamente isso. O meu corpo, a minha emoção, a minha psique, a minha energia, ela tem um time, ela tem um tempo, ela precisa daquela história igual como fogo, ser estimulado, ser alimentado para aquele boom acenda, né? Então é incrível mesmo assim, então tá, mas espera aí, ontem de manhã a gente pegou e transou num negócio rápido, foi louco. Aí, e ontem, o que ele fez? Como foi seu dia? Como foi sua noite? O que você viu? O que você pensou? Como você se nutriu para que aquele despertar acontecesse? Então, assim, um corpo relaxado, um corpo disponível para o prazer, ele tem espaço para se manter por mais tempo, como o Tantra ensina, né? Ele tem disponibilidade e calma para aquele gozo ficar ali por horas em você, né? E se eu tô com o corpo tenso, uma respiração curta, é um espaço curto e rápido, então o seu gozo vai passar por segundos. Olha que diferença que eu tenho, disponibilidade diária para segundo. Então, assim, aprende mais sobre o teu corpo, não cai nesse clichê. Você precisa se disponibilizar para esse prazer durar e você sentir ele em potência máxima. E aí, falando de clichê, né? Eu já escutei muitas vezes o pessoal falando,
mais uma vez, no outro podcast que nós falamos sobre sagrado versus profano. Então, falar como assim, né? Elas trabalham com Tantra, fala isso que ela acabou de dizer, de ter um time. E mesmo assim, ela fala sobre um pornô feminista. Porque eu acho que o Tantra, ele fala sobre liberdade, né? Liberdade de sentir, de agir. Se dentro daquele contexto as pessoas estão conscientes, né? De que elas estão fazendo aquilo porque aquilo de alguma forma é bom para elas, quem sou eu para julgar? Ao mesmo tempo de que eu, como consumidora desse tipo de trabalho, é importante fazer isso também sem culpa, porque tem muitas mulheres que chegam ali para eu atender e falam, ai, mas eu gosto. Não quer dizer, gente, a gente pode se satisfazer, se sentir tesão na vida de várias formas, né? Então, o homem é visual? Não. A mulher também pode sentir prazer vendo um filme pornô, vendo uma revista, vendo o homem ali, né? Então, também precisamos desmistificar e sair da zona da culpa. Então, não é porque a gente está falando de Tantra sempre, que a gente está falando de sagrado sempre, que também a gente não vai olhar para isso. Então, eu acho que isso que é sair do tabu, sabe? Olhar para o lado e falar, poxa, tem gente que sente prazer diferente de mim. E aí, como eu vou ajudar essa pessoa, como terapeuta, por exemplo, a olhar para isso de uma maneira mais saudável? Negar eu não vejo como um caminho. É o caminho? Não. Proibir é o caminho? Não, nunca foi. Bom, Dani, então depois de tudo isso que a gente conversou, né, de maneira prática, para sair realmente da caixa da pornografia ali limitada, como as pessoas podem começar a ter novas referências pro seu dia a dia ali, na hora do sexo, na hora da conquista, por onde começar a expandir e não ficar ali só achando que é aquele roteiro. Boa. Eu acho que a gente pode começar a tentar conversar mais, né? E tentar, assim, sabe aquela conversa, um amigo sincero, uma amiga sincera, sabe? Você consiga dizer, nossa, olha, eu preciso conversar sobre isso, como você se sente, qual é a pressão que causa em você, se tem que ser rápido, se tem que ser devagar, como você sente. E a gente começar, às vezes, a aprender a escutar mais sobre a sexualidade real e ter referências reais de como cada um se sente, como é diferente para cada um, né? Aí você fala, nossa, mas não é possível, eu não tenho um núcleo assim, ou eu já tentei fazer isso, fui taxado como tarado, a tarada, nananã. Então, outra referência é, gente, existem terapeutas especializados nisso, para que você possa conhecer mais o seu corpo, para que você possa literalmente assim, expandir seus conhecimentos sobre sensações corporais, sobre o como você foi moldado, criado, estruturado sobre esse assunto e não está indo de acordo com aquilo que você tem vontade, né? Você pode também navegar aí, que tal olhar um pouquinho para esse âmbito assim, o que é esse tal de pornô feminista, o que ele tem de diferente, né? O que ele traz de proposta diferente? É diferente mesmo? Não é? É o conceito daquele pornozão clássico que me induz a uma mecanicidade. Então, assim, acho que o ponto crucial é abrir os horizontes, abrir o teu olhar para ver, conversar, falar, refletir sobre todas as possibilidades de sexualidade para você falar, essa eu quero experimentar, aquela eu não quero experimentar, e depois, a partir das tuas experiências, você começar a desenhar as suas relações com o outro, né? Ou com os outros. Muito bom, adorei. Então, indo além do pode ou não pode, pra gente sair mais uma vez dessa dualidade de ai, é pecado, ai, me sinto culpa, ai, mas eu tô colaborando com um sistema nananã, de objetificação. Gente, problematizar é importante, né? Porém, não dá pra gente ficar preso nisso, né? A gente pode colaborar de outras formas, principalmente buscando informação e saindo dos tem quês ou dos não podes, né? Pode prazer sim, o prazer é permitido. Então, gratidão, Dani, por mais um encontro aqui, mais um episódio. Quem curtiu,
compartilha com os amigos, com as amigas e vamos falar sobre isso, porque eu acho que se a gente ficasse aqui, teria muito mais coisas para falar sobre pornografia, né? Referências do que o pessoal busca, não busca, mas a gente deixa isso para um próximo encontro, né? Gratidão, Dani. Gratidão a minha. E, gente, curte, compartilha, divulga, expande conhecimento e reflexão, pois sexualidade é bem-vinda, o prazer é tesudo e pode prazer sim. Muito bom. Segue a gente lá no Pode Prazer no Spotify, no YouTube, no Instagram. Tem Pode Prazer pra todo mundo. Ai, que delícia! Beijo! Beijo, até!